Por favor, Beatriz. É o livro Seara dos Médios, de Chico Xavier. Arruma sua. Desculpa, Beatriz, arruma sua câmera, só fica aparecendo sua testa. Legal. Tá bom assim? Assim, Tá. melhorou muito. Agora a gente está te vendo. Seara dos Médios, de Chico Xavier, psicografado pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 23, Obsessores. Reunião pública de 21/3/60. Obsessor, em sinomínia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e, a sós conosco, dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. E, na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados, que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Empreitam-nos a estrada a afeição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas da sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com o espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que largar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria a indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhe a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, uma vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhe injúria e remoque, violência e desprezo de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhe, assim, a boa palavra e o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro.
Acabou. Então vamos direto para prece inicial, depois nós comentamos a Seara. Então, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado. E como diz a oração de São Tomás de Aquino, dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Que assim seja. Que assim seja. Beatriz, você quer comentar a leitura que você fez? Bia? Ela tá o sem microfone som. está fechado. Ela Tá fechado o microfone. Mas ela ouve a gente. Alguém quer comentar, então? Ô, Bia, você desligou a câmera, mas abriu o microfone. Tenta falar aí agora, por favor. Não, obsessores, que ficou gravado, é aquele que importuna, né? E também é espíritos que nos acompanhou no caminho do erro. É mais isso que ficou gravado para mim. E como nós devemos tratar esses, digamos assim, esses irmãos que são nossos obsessores? Com palavras e bons pensamentos. Fácil, não? Não, não é fácil. Nem um pouquinho, né? Sim. Nem Alguém um quer pouco. comentar mais alguma coisa? Quando o terreno é cultivado, bem preparado, adubado, aguado, as ervas daninhas crescem nesse ambiente? Não. Não. Difícil. Esses flores seriam mais ou menos que nem erva daninha, né? Se a gente está realmente com a terra endurecida, sem preparo nenhum, sem nada, logicamente que fica mais fácil para eles trabalharem conosco, nos manipularem. Mas se a gente está adubando, está tornando o nosso jardim mais bonito, eliminando as pragas e ervas, então só vai ficar coisa boa, terra boa. Então, essas pragas em jardim bem cuidado não vão tomar conta. Então, se a gente se tornar um jardim bem cuidado, os obsessores não vão ter força nenhuma para nos manipular ou nos perseguir ou fazer qualquer coisa que nos possa prejudicar. Lembrando que os maiores obsessores somos nós mesmos, nossos atos, nossos pensamentos, né? Então, nós, como já foi falado, nós não devemos culpar ninguém. Devemos, sim, nos examinar e ver aonde que nós ainda estamos falhando. Tudo bem? Tudo bem. É o que estamos buscando fazer aqui, né? Cultivar o nosso jardim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Márcia? Clô? Então vamos seguir. Bom, a semana passada o Radal já apresentou duas situações de espírito e sofrimento que pode se comunicar. Aqui é apenas exemplos. E nós vamos dar seguimento hoje, vendo mais 5 tipos de espíritos que podem se comunicar na nossa reunião mediúnica. Então, são eles: alcoólatras e toxicômanos, espíritos que desejam tomar o tempo,
irônicos, desafiantes e suicidas. Espíritos alcoólatras e toxicômanos. Como eles se apresentam na reunião, de uma forma geral? Quase sempre se apresentam pedindo, suplicando ou exigindo que lhes deem aquilo que tanto sentem falta. Sofrem muito e das súplicas podem chegar a crises terríveis, delírios em que se debatem e que os desequilibram totalmente. Sentem-se cercados por sombras, perseguidos por bichos, monstros que lhes infundem pavor enquanto sofrem as agonias da falta do álcool ou do tóxico. Agora, eu pergunto para vocês, como devemos receber esses irmãos nessa situação? Imagina que eles... Pode falar, Marisa. Com respeito, com acolhimento e abertos para vermos aonde que podemos ajudá-los, mas com muito respeito. Empático, né, Má? Sim. Alguém mais? Gostaria de arriscar alguma ideia? Gostaria que, numa situação dessa, com todas Ô, Edson, essas... seu áudio tá meio longe. Oi? O seu áudio estava meio longe. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Eu acredito que além dessas coisas que foram mencionadas, né? Eu acho que numa situação dessa também deve-se ter, com respeito, com tudo, mas deve-se ter também firmeza, né? Porque eu acredito que eles, quando estão nessa situação, forçam muito para que seja cedido a eles o que eles precisam, né? O que eles querem. Então, acho que além de tudo tem que ter também uma firmeza para manter a situação sob controle. Edson, firmeza, realmente. E eu acho que uma coisa que a gente vem aprendendo muito nesses últimos tempos é o não julgamento, né? Então, acho que não cabe a nós julgar por que esses espíritos chegaram nessas condições, por que que vêm reivindicando uma bebida, ou um tóxico, uma droga, o que seja. Então, o julgamento tem que se controlar, porque acho que, na verdade, é do ser humano, né, julgar e criticar, sendo firme, com essa firmeza que você falou, e na medida do possível, poder ajudá-los e orientá-los, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí. Posso? E outra coisa também, às vezes ele se entregou à bebida ou à droga, mas pode ter um motivo por trás disso, né? Uma frustração Sempre tem, na né, vida. Então, e tentar descobrir, tirar isso dele, essa frustração, e tentar ajudá-lo, né? Com firmeza, mas tomar cuidado para não ser arrogante, né? Porque daí ele pode se ofender. Acho que é isso. Eu acho que concordo, né, com esse respeito, essa forma de acolhida, e eu acho também que ele deve ser orientado de que ele não precisa disso, de que ele não... eu não sei exatamente com quais palavras, mas que ele não precisa disso, que ele consegue ter auxílio para superar essa vontade. Acho que não falar exatamente do estado em que ele está, mas deixar claro de que ele não precisa mais disso, né? De saciar essa vontade, que ele pode buscar de outras formas. Alguém mais? Então vamos ver.
Então, de nada adiantará ao esclarecedor tentar convencer-lhes das inconveniências dos vícios e da importância da temperança do equilíbrio. Não estão em condições de entender e aceitar tais tipos de conselhos. Deve-se tentar falar-lhes a respeito de Jesus, de que nele é que encontramos forças para resistir, de que somente com Jesus seremos capazes de vencer os condicionamentos ao vício. Se, entretanto, estiverem em delírios, o passe é o meio de aliviá-los. Então, é sempre importante o respeito, o não julgar, nós aprendermos a não julgar, né? Porque somos imperfeitos também. Isso é um trabalho que tem que ir se desenvolvendo no decorrer do trabalho mediúnico, por isso que é tão importante para a nossa reforma íntima. Mas vamos pensar na situação de um parente, por exemplo, nessas condições. Não tem muita situação, não tem muita condição de diálogo. Então, é o acolhimento mental, com amor, com carinho, com respeito, pensando em tudo isso que vocês falaram, não julgar, não se sabe o motivo que o levou até essa situação. E... Então, uma pergunta, desculpa, né, eu te interromper. Mas assim, geralmente, aqui eu fico nessa situação comparando com aqui na Terra, né? Quando tem encarnados, como que é feito o tratamento, né? Aos poucos ali. Não sei se vai ser uma pergunta, né? Nada a ver, mas ok. Tipo, aqui geralmente são aos poucos, né? Tipo, a pessoa vai aos poucos, vai se equilibrando e tudo mais. Acontece o mesmo, por exemplo, de ele ter que vir em algumas reuniões aos poucos para ele se sentir mais tranquilo, menos ligado àquele vício, menos ligado àquela matéria que ele sente falta, ou não? Ele já, se ele aceitar ajuda, ele já é levado diretamente e acabou. De uma forma geral, quando chega na reunião, diante de tudo que eu observei, precisa daquele primeiro socorro para se levar embora. Eu não me lembro de ter retornado nessas condições. Imagina que desencarnou, sei lá, bateu a cabeça no chão porque estava alcoolizado. E aí que ele precisa ser tirado primeiramente daquela situação. Então, muitas vezes é socorrido sem nem saber exatamente o que está acontecendo. Acredito que a partir daí é mais um trabalho no plano espiritual mesmo. Mel, posso fazer uma pergunta? Por favor. É assim, ó, quando está encarnado, a pessoa que tem o vício, ele é tratado como doente. Aí, quando ele desencarna, se ele vem para uma reunião, quem está cuidando dele ali, que eu esqueci o nome, pode encaminhar para um hospital também ou não? Sim, provavelmente ele será encaminhado para um hospital ou um posto de atendimento adequado no plano espiritual. Mas ele não é tratado como doente, então? Na verdade, todos que passam ali são de alguma forma doentes, Merlin. Ah, tá. Ah, obrigada. Mais alguém? Ô, Nel, se o espírito ele é ateu, tá doidão, o que eu falar para ele, ele não vai nem escutar. Não é verdade? Então, na verdade, a gente só tem que vibrar para ele, alguma coisa assim. Eu acho que é muito mais o sentimento, a vibração para conseguir encaminhá-lo, porque nessa condição não tem, às vezes tem um parente, eu já presenciei situações onde você tem uma avó, por exemplo, mas na alucinação, vamos supor, de alguém que desencarnou por uso de droga, por overdose, ele acha que ele está vendo coisa.
Então é mesmo a questão de... Que ele está o quê, Nel? Que ele está vendo a avó dele morta. De fato, ele está vendo, entendeu? Mas não. Ele acha que ele está... Que é o efeito da droga. Ilusão, é o efeito da droga. É um pronto-socorro, é um primeiro socorro mesmo. Então deve ser muito difícil, né? Tanto para a gente lidar com isso, quanto para ele entender. Deve ser mais difícil que um desencarnado normal, digamos assim, né? Sem... Como eu vou botar aqui no final, né? Se estiverem delírios, é o passe mental e, na maioria das vezes, sai da reunião adormecido. Radal, você tem alguma coisa para colocar? Mas ele é avisado que a droga e a bebida já não faz mais parte daquele plano existente, né? Nem sempre isso é possível. Tudo depende da situação desse comunicante. Ah, é? Do grau de comprometimento das faculdades mentais dele, vamos dizer, na hora do desencarne. Uma pequena diferença, porque quando nós estamos encarnados, nós temos as coisas de fora que nos atingem, não tem? Como calor, frio, às vezes o comportamento da pessoa. Mas no mundo espiritual, o que comanda tudo é a mente da pessoa. Se a pessoa realmente está condicionada no vício, ela vai buscar aquelas pessoas que vão lhe fornecer isso. Muitas vezes eles não têm conhecimento, mas às vezes eles têm o conhecimento, já estão no mundo espiritual, mas ele precisa manter esses vícios, porque a mente dele está comandando isso. Não são coisas de fora, mas a mente dele. Então ele precisa ser trabalhado com a mente dele. E ali no trabalho mediúnico, na verdade, em pouco tempo, não tem como convencer ele a mudar seus comportamentos. Por isso que ele é convidado a ser encaminhado, muitas vezes, para um local onde tem um tratamento específico para viciados, né? Que nem tem aqui na matéria, né? E quando ele aceita esse encaminhamento, realmente ele vai ser ajudado bastante lá. Então, nós não poderemos situar as mesmas condições do corpo físico com o corpo espiritual. Então, o físico é um pouquinho diferente do espiritual, que na verdade, tudo que comanda, tudo que ele sente é mental, né? Então, o que mais tem que se trabalhar realmente é a parte mental, a parte do sentimento e a parte do amor mesmo, para que eles sintam que estão sendo amparados e estão sendo ajudados, né? Porque eles percorrem muitas situações, às vezes são internados em vários locais e nunca acontece nada, são judiados, tal, em mundo material. E às vezes eles pensam que no mundo espiritual vai acontecer a mesma coisa. Mas eu já sofri, não sei o quê. Então você tem que saber lidar com essas pessoas para que ele possa realmente aceitar ajuda e ser conduzido para um lugar bom. Deu para entender? Deu. Então vamos para o próximo. Espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. Esse é até mais difícil do que o primeiro caso, porque eles estão perfeitamente conscientes do que eles estão fazendo. Vêm com a ideia pré-concebida de ocupar o tempo dos trabalhos e assim perturbarem o seu desenrolar. Usam muito a técnica de acusar os participantes, os espíritas em geral, ou comentam sobre as comunicações anteriores, zombando dos problemas apresentados. Tentam alongar a conversa, têm resposta para tudo. Como devemos receber esses irmãos? Também são sofredores, mas exige um pouco mais da nossa empatia, até da nossa sustentação, embora seja bastante difícil. Confesso que é bastante difícil, mas é um sofredor, como os outros também. Como devemos recebê-los? Mas, Delci,
Mas a espiritualidade maior não está controlando também os espíritos para serem tratados? Mesmo que essas pessoas sejam doentes, eles estão atrapalhando a sessão, o ambiente. A espiritualidade não está indo para trabalhar em cima dessas pessoas também? Ô, Neo, posso aproveitar e colocar uma colocação também? Porque, assim, pelo que eu me lembro lá do Diálogo com as Sombras, né? A espiritualidade superior, sim, ela trabalha para permitir quem vá lá na reunião, né? Mas que também ela pode permitir que espíritos inferiores, né? Por exemplo, que tem uma alta posição, algo do tipo lá dentro dos inferiores, né? Adentre a reunião justamente para que aos poucos ele vá sendo quebrantado aí, né? Que ele vá sendo, vamos dizer, evangelizado, né? Então, assim, do mesmo jeito que pode ser que a gente não entenda na primeira, né? Pode ser que ele esteja lá justamente zombando e tudo mais, mas que na verdade seja porque às vezes ele não tem outra coisa para fazer por ser uma reação, a melhor reação que ele consegue esboçar, né? Não sei. E também não deixa de ser vamos colocar assim, uma espécie de teste para os trabalhadores da reunião, para nós encarnados. Então é permitido realmente pela espiritualidade que esses espíritos compareçam na reunião. E geralmente isso também é como que eu vou dizer, uma armadura para esconder algum sofrimento maior. Então, eu acho que quem está dirigindo o trabalho tem que ter uma pessoa muito de pulso firme, né? Assim, amoroso, com certeza, mas assim, ter uma postura mais direta, mais firme com essas pessoas, né? E ter um conhecimento bem embasado para que quando ele vier com conversas, né, que ele tem resposta para tudo, sempre ter um argumento plausível para aquilo, né? Sim, é necessário, por isso que é necessário o conhecimento da doutrina, firmeza moral, inclusive. Isso não quer dizer, obviamente, que ninguém é perfeito, mas vale o que Kardec coloca. Se reconhece o verdadeiro cristão pelo seu empenho em se melhorar. Então, é isso que necessita. E é um teste de muitas vezes eu acho humildade, que a principalmente. resposta vai ser o amor, né, Neo? Muitas Sempre. vezes você pode falar, que a pessoa não vai ouvir, né? Agora, se você realmente sentir o amor por ela, não sei, a vontade de ajudar, aí ela vai, querendo ou não, ela vai sentir, né, aquilo que você está sentindo. Por mais que ela não queira aceitar, ela vai sentir que você não está querendo o mal dela, né? Pelo contrário, sei lá. É o respeito. Entendendo que é um irmão também que se encontra. Eu estou escutando o eco da minha própria voz, gente, tá ruim isso aqui. Então, é um irmão que se encontra numa situação de necessidade de ajuda também. Então, como devemos uma orientação, como recebê-lo? Observando seu intento, o esclarecedor não deve debater com eles, tentando provar a excelência do espiritismo, dos propósitos da reunião e dos espíritas, mas sim levá-los a pensar em si mesmos, procurar convencê-los de que enquanto analisam, criticam ou perseguem outras pessoas, esquecem-se de si, de buscar a sua felicidade e paz interior. Quase nunca são esclarecidos de uma só vez, voltam às vezes. Ô, Nelcione. Pois é. E qual que é o limite? Vamos supor que esse espírito ele fique irredutível, tudo que ele fala tem razão, tudo que você tenta convencê-lo, você tenta, né, orientá-lo, encaminhá-lo e é tudo em vão que você tem. E tem que ter, penso eu, né, na reunião, o dialogador tem que ter o limite. Quando que vence, quando que se esgota esse limite? Vamos falar de limites diferentes, aí varia de esclarecedor para esclarecedor. No meu caso, se eu me ver numa situação assim, sozinha, vamos dizer, entre aspas,
como já aconteceu de ter que ficar na sexta-feira sozinha porque o Radal estava lá embaixo, e vendo que não está fluindo, eu peço humildemente a gente ir para lá no fundinho, buscar a nossa humildade e pedir para a espiritualidade que caminhe esse irmão, que leve, que traga numa outra situação. Agora vamos falar do Radal, que tem a intuição mais apurada, bem consegue se adiantar bem mais nesse diálogo, ele consegue encaminhar o irmão para o lado de lá já bastante esclarecido, porque ele ouve bem o mentor dele, digamos assim. De uma forma geral, ele encontra na história do próprio espírito, alguma coisa que faça ele, digamos, amolecer. E a partir disso, então, ele se torna mais suscetível de ser encaminhado. Vai dar na ferida, então. Exatamente. É isso mesmo. Não sei se deu para responder. Com certeza, deu. Obrigado. Mais alguém? Clô, você tá quietinha aí na sala. Quer falar alguma coisa? Radal? Já foi falar. Sempre tem um limite, é lógico, né? Tem que ter a hora certa de falar a palavra certa e cortar o que a pessoa está fazendo, né? Porque, na verdade, quanto mais corda você dá para ele, mais ele fica feliz, né? Ele mais tem tempo para ficar brincando. Então, quando você percebeu a situação, você já vai tornando umas palavras mais enérgicas, né? Cortando o que ele está fazendo e pedindo para ser encaminhado. Logicamente, ele vai voltar outras vezes, né? Mas será sempre recebido com o mesmo respeito, com o mesmo amor. Porque quando eles vêm para a nossa reunião, com certeza é para nos trazer ensinamentos. E, logicamente, que a espiritualidade permite isso para que a gente possa crescer na conversa com esses espíritos aí. Porque se não houver esses ensinamentos, nós vamos ficar sempre na mesma. Nós sempre vai ter um limite, assim, mas dentro do amor, do carinho. Tudo bem? Então, seguindo. Espíritos irônicos. Sou eu. Quase parecido. Esses daí eu ia me irritar. Com esses daí eu ia me estressar já. Não dá, não. Então, por isso que é um trabalho intenso de reforma íntima. Porque eles percebem a sua irritação logo de imediato. Qualquer sentimento que rola ali. Eu sou que nem esse gatinho aí, ó. Irônico. Eu sou que nem esse gatinho aí. Irônico. Pois é. Espero que seja bem encaminhado. Então, são difíceis para o diálogo e, geralmente, sendo muito inteligentes, usam a ironia como uma agressão. Ferem o esclarecedor e os participantes com os comentários mais irônicos e contundentes. Ironizam os espíritas, acusando-os de usarem máscara, de se fingirem de santos, de usar magia e hipnotismo. Alguns revelam que seguem os participantes da reunião para vigiar-lhes os passos e que ninguém faz nada do que prega. Como podemos receber esses irmãos? O Cauê já falou, não vale. Eu já não recebo. Eu já fico ali, já fecha a porta da cara. Passar logo.
Eu já vou torcer para os espíritos superiores tudo falar, tá bom, meu filho, já tá tratado. Senta aqui na maca, vamos embora, tá aqui é o remédio para você dormir. Esses têm que ser com muita Não, humildade senhor. mesmo, muita humildade, e reconhecendo que a gente ainda está a caminho, nós estamos aprendendo e por isso estamos ali mudando. Só um minutinho, ô Selma, fecha seu microfone rapidinho, por favor. Aí, é que tá fazendo chiado. Aprendendo que a gente está a caminho, estamos trabalhando também a nossa imperfeição, as nossas falhas e humildemente conversando com muito carinho, paciência e tentando atingir algum ponto, né? Tá em discussão, né? Talvez perceber na hora do diálogo, perceber algum ponto para tocar ali, né, o coração. Sem entrar em discussão, lógico. De preferência. Alguém ia falar alguma coisa? Acho que a Dalva ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que em todos esses casos, desde o primeiro caso, eu vejo que os espíritos desencarnados somos nós, encarnados também. Assim como nós encontramos com pessoas difíceis, com pessoas irônicas, que nós temos que saber como tratá-las, também vamos precisar se posicionar adequada numa reunião mediúnica. Nós vamos precisar tratar com bom senso, orientando, tendo paciência, que é o que a gente faz no grupo de convívio nosso, né? Encarnado também. E às vezes com encarnado a gente dá aqueles barrões, né? Você tá vendo ali, né? O olho da pessoa. E aí o desencarnado, como nós não estamos vendo, então o dobro aí de cuidado, né? Eu vejo assim, que é uma pessoa normal, que a gente vai ter um trato educadamente, né? E com paciência e fraternidade, né? Dentro da reunião mediúnica, nós temos um reforço do ambiente, da espiritualidade, por isso que precisamos de todo aquele preparo que a gente já estudou para lidar com esse tipo de situação, né? Na vida ainda é um pouquinho mais, no cara a cara não tem isso, né? Aí também a gente acaba reagindo de forma... Ou a gente não enxerga, né? Ou a gente não enxerga, né? Também. Todo momento eu acho que tem alguém falando para a gente, às vezes a gente não quer ouvir, a gente toma outras atitudes, mas é lógico que lá numa reunião mediúnica está tudo preparadinho, né? Para atender aqueles irmãos que estão chegando. O ambiente já foi limpo, tirado os miasmas, os pensamentos negativos, justamente por essas situações. Alguém mais falou alguma coisa? O Márcio, você viu que o Cauê tem um ladinho igual do Matheus, né? Nesse quesito de atender os irmãos desencarnados, igualzinho o pai dele. Exatamente, tá o pai, tá o filho. O que é? O que é? O que é? Do jeito que você falou, fez lembrar Mateuzinho. Matheus também atendia assim com uma... Não, mas pô, a ironia... direto. Ironia é complicado, né, meu? Pô, a pessoa ficar ali tirando com a sua cara, não dá não pra mim, não. Já... O pavio já é curto, aí vem a ironia, acende e explode, já era. O Matheus resolve rápido, né, Neu? Matheus resolve rapidinho, né? Pum! Eu tenho dificuldade para lidar com os espertalhões, aqueles que são muito inteligentes. Oi. Eu posso falar um pouquinho? Não, pode, eu penso assim, né? Quando o espírito ele é trazido numa reunião mediúnica, ele já tem dentro dele assim uma vontade de melhorar nesse ponto, né? Seja ele irônico, né? Qualquer tipo, ele já vem numa reunião, acho que com a intenção de mudar, né?
Mas acho que como ele está acostumado com esse tipo de coisa, né? Ele foi assim, numa encarnação dele, né? Vamos dizer assim. Então, por isso, é o tratamento dele com firmeza, né? E fazer com que ele desperte mesmo, né? Que o que ele tem de bom para dar, né? Eu penso que é assim, né? No íntimo dele, provavelmente já existe, sim, esse desejo de se melhorar. É mais ou menos o que acontece no livro Libertação, né? Que é o socorro do Gregório, a partir de um sentimento que já estava dentro dele. Sim, também. Radals, quer colocar alguma coisa? Não, às vezes a pessoa se comporta dessa forma irônica, é uma autodefesa, porque a pessoa muitas vezes está tão ferida, tão machucada, que é uma defesa dela. É preferível atacar do que ser atacado. Então, ele está se defendendo com um ataque. Ele está ferido, está machucado. Por mais inteligente que ele seja, a inteligência não acompanha a moral, né? Normalmente a inteligência está um pouco avançada, mas a moral ainda está meio baixa. Então, logicamente que somente nos acusa de usar, de ser santo, né? Que muitas vezes nós usamos a máscara mesmo de pessoas boazinhas, mas dentro de nós mesmo tem um monte de coisa errada, né? E eles sabem disso, né? Então eles buscam isso em nós. Usam isso contra nós. Por isso que nós temos que ter realmente cada vez mais aquele autoconhecimento de nós mesmos, né? E eles são, na verdade, são irmãos que necessitam de todo o respeito e carinho. Porque a hora que ele encontrar sinceridade, encontrar respeito, ele vai respeitar e vai ser sincero. Ele vai deixar a ironia com aquela pessoa que ele encontrar sinceridade, e aí vai ter confiança na pessoa. Certo? Certo. Alguém fala mais alguma coisa? Então, mas, Radaz, você falou isso aí, mas sei lá, viu? Entendeu? Porque assim, gente, pelo menos eu tô falando das experiências irônicas que eu tenho aqui, né? A pessoa chega lá, você pode estar na maior boa vontade que a pessoa pega e muitas vezes pega daquela sua boa vontade, que você acha que ela tá aceitando ajuda e tudo mais, e aí depois ela simplesmente pega e ignora aquilo, né? Pega e ironiza até com aquilo, né? Brinca com aquilo e tudo mais, brinca com você, no caso. Cara, não, assim, sei lá, eu não, acho que eu ia precisar de muito tempo para conseguir lidar com esse tipo de espírito aí, sabe? De você tá ali pronto para ajudar, e aí muitas vezes você tá ali como dialogador e mesmo você fazendo de tudo ali para ele, tudo que ele precisa, muitas vezes ele jogar isso contra você, sabe? Não, não sei. Eu até te compreendo, porque realmente não é fácil, né? É difícil. Mas vamos colocar em nossa própria família. Muitas vezes a gente não faz coisas, faz, e de repente você leva uma patada, aí você não fica assim, sabe? Fala, poxa, eu estou tentando ajudar a pessoa a fazer as coisas e leva uma patada. Uhum. Aquela pessoa, na verdade, mesmo sendo da família, tem alguma coisa dentro dela que está incomodando. Então, ela usa isso como defesa. E nós não compreendemos. Nós estamos achando que a pessoa é ingrata. E agora, se a gente passar a olhar que aquela pessoa também está necessitando de carinho, de amor, de respeito, a gente vai trabalhar isso dentro da gente. A gente vai aprender a entender aquela pessoa, respeitar e ajudá-la. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Você, eu, às vezes nós podemos estar conversando de uma forma irônica, desprestigiar a outra pessoa. Isso não pode acontecer conosco mesmo. Ah, mas foi sem querer. Foi sem querer, mas isso está dentro de nós ainda. Então nós temos que trabalhar.
Eu falo por mim mesmo, porque eu já usei muito de ironia para me defender. E é normal isso, tanto encarnado para desencarnado. Mesmo que ele esteja desencarnado, ele está usando isso para defesa. Na verdade, ele está pedindo socorro. Olha, eu quero ajuda, me ajude. Né? Só que a forma dele ainda, dele entender, é atacar. É atacar para não ser atacado e sofrer. Deu para entender? Ou ficou mais complicado aí? Não, deu. Então, Vou, o que vou a ali me Selma inscrever falou, numa né? faculdade de psicologia EAD para conseguir ver se eu dou conta disso aí. Pode se inscrever, mas antes você participa do trabalho de desobsessão, que já chega lá já bem Não é craque. preparado, né? Então, foi o que a Selma falou, quando ele é trazido ali pela espiritualidade, é porque já foi identificado um desejo de melhorar nele. É diferente, na verdade, de aqui fora, vamos dizer assim, no trato do dia a dia com uma pessoa irônica. E nós estamos também protegidos pelos irmãos da espiritualidade, até contra nós mesmos, para a gente não perder esse controle. Por isso que é um grande aprendizado, porque do aprendizado ali dentro, muitas vezes você consegue levar para fora e lidar de forma mais fácil com esse tipo de situação aí fora. Alguém mais quer falar alguma coisa? Marisa, eu acho que você queria falar, não? Mas eu acho que foi mais ou menos a linha de raciocínio do Radal, sabe, Nocione? Porque eu acho que você receber numa reunião dessa uma pessoa dependente químico, uma pessoa suicida, são muito pontuais. O irônico, eu acho que ele chega muito próximo a muitas pessoas do nosso convívio diário. Então, talvez, por isso que o Cauê, me desculpa se eu interpretei errado, Cauê, mas eu acho que a gente acaba conhecendo e convivendo mais com pessoas com uma certa ironia. Isso é meio complicado mesmo. Mas Sim. essa última frase sua, Luciano, foi perfeita, porque é o que a gente aprende no centro, né? Que toda reunião vocês falam pra gente, a gente ajuda, mas mais do que nunca somos ajudados. Então, nós estamos lá para ajudar esses espíritos que estão vindo, que a espiritualidade permitiu que viessem a nós. Mas nós, com eles, com a postura que nós temos que ter frente a eles, nos faz ter uma postura diferente com as pessoas encarnadas que estão ao nosso lado. Então, essa sua colocação acho que foi perfeita, porque é um grande aprendizado, né? Então, quem nunca viveu com uma pessoa, uma situação, uma baita ironia, que você tem vontade de engolir, de virar cara, não sei o quê, e você tem que fazer aquela cara de que tá tudo bem, né? Com ajuda ou sem ajuda. Então, eu acho que é um grande aprendizado. Com todos esses três tipos de espíritos, né, que você já colocou na aula, tirando o primeiro grupo, eu acho que eu teria muita dificuldade em identificar esses outros, porque você acha sempre que vai ser alguma coisa muito mais pontual, uma coisa muito mais clara, e e às vezes esse tipo de espírito vem falar de você, para te tirar do sério mesmo. E lá para frente, no meio da reunião, que você vai começar a entender. Posso estar errado porque eu nunca participei de uma reunião dessa, mas é a impressão que eu tenho de vocês falando, né? Então, já falei muito, mas assim, eu acho que é um grande aprendizado para nós, né? Então, Cauê, eu acho que, ainda mais você que falou que não, para você ia ser muito difícil, talvez até para você isso se encaixe mais ainda, porque vai ser um grande desafio. Eu acho que todos nós aqui no grupo somos desafiadores, né? Dessa convivência com esse outro mundo que a gente está aprendendo a conhecer. É isso. Exatamente, a descoberta dos próprios talentos. Muitas vezes nos surpreendemos conosco mesmos. Alguém mais quer colocar alguma coisa?
Eu ia mencionar alguma coisa, mas fechou aí com a parte que a Marisa colocou, vou chover no molhado, é a mesma coisa que, só vou trocar algumas palavras, mas eu penso exatamente isso, que vem tanto para a gente auxiliar, estamos ali para isso, da melhor forma possível, mas vem mexer conosco, vem nos deixar também transparentes, e ali nós somos afetados de alguma forma para que a gente possa melhorar aqueles pontos que vão ficar vulneráveis. Nós vamos enxergar essa vulnerabilidade em todos os atendimentos que formos fazer, porque de alguma forma ou de outra nós seremos tocados ali em alguns pontos, mesmo que não seja exatamente conosco, mas com alguma pessoa muito próxima a nós. Então, é um aprendizado constante, é uma assistência e um aprendizado. Eu acho que é um privilégio a pessoa que tem condição de trabalhar nesse atendimento, justamente por isso, porque é uma troca constante. É isso que eu acho. Sim, com certeza. Com certeza, nós que somos os trabalhadores, a gente ganha muito, muito. É um aprendizado constante. Então, vamos para o próximo. Não, tem mais alguma coisa. Em hipótese alguma, deve-se ficar agastado ou melindrado com isso. É, aliás, o que almejam. Pelo contrário, devemos aceitar as críticas ferinas, inclusive porque apresentam grande fundo de verdade. Essa aceitação é a melhor resposta. A humildade sincera, verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Tentar defender-se, mostrar que os espíritas trabalham muito, que naquele centro se produz muito, é absolutamente ineficaz. Será até demonstração de vaidade de nossa parte, visto que temos ciência de nossa inteligência espiritual e do pouco que produzimos e progredimos. E eles sabem disso. Aceitando as acusações e sentindo, acima de tudo, o quanto existe de razão no que falam, eles, aos poucos, se desarmarão. Simultaneamente, ir conscientizando-os do verdadeiro estado em que se encontram, da profunda solidão em que vivem, afastados dos seus afetos mais caros. E, em realidade, são profundamente infelizes. Eis alguns dos pontos que podem ser abordados. Tais entidades voltam mais vezes, pois o esclarecimento demanda tempo. Desafiantes. Hoje são todos apimentadinhos. Hoje a Neu tirou o tempero inteiro do armário e trouxe. Tem mais depois do curso de monitores dirigentes que começa só na próxima semana. Vem nos desafiar. Julgam-se fortes, invulneráveis e utilizam-se desse recurso para amedrontar. Ameaçam os presentes com as mais variadas perseguições e desafiam-nos a que prossigamos interferindo em seus planos. Na verdade, todos eles são um tanto parecidos, né? Nós colocamos os casos aqui como modelo, mas podem muito bem se misturar entre uma personalidade e outra. Então, esses que desafiam, geralmente são os chefões, né, que nós estudamos no Diálogo com as Sombras, que vem justamente para desestabilizar a reunião. E como podemos recebê-los? Ou como devemos recebê-los? Acho que, com tudo o que já foi dito, né, com respeito, sem julgamento e nada, e principalmente não aceitar os desafios, né? Não encarar esses desafios, não confrontar, e sim tentar orientar da melhor forma. Eu acho que com essa orientação, com esse auxílio, acaba desarmando, acaba
da mesma forma que falamos agora a respeito do outro, acaba tirando essa eficiência dessa agressividade, né? Eu acho que é bem por aí que vai se misturando uma coisa com a outra, como você falou aí de todos os casos. Tirando a eficiência dessas agressões, é que a gente vai fugir desse desafio que eles vêm violentamente contra, tentando se mostrar cada vez mais fortes, né? Só lembrando esse tipo de espírito, né, na verdade, são já espíritos que já estão na espiritualidade por muito tempo. Eles ocupam cargos de chefia, dependendo da escala de chefia deles. Então, não são espíritos que não tenham conhecimento. São espíritos que têm muito conhecimento. E quando eles vêm na reunião, eles nos trazem realmente situações muito diferentes e situações muito doloridas. Então, realmente, não são trazidos em qualquer reunião, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas aquelas que realmente têm condições para eles estarem ali presentes, né? Não são desencarnados, vamos dizer assim, comuns. Já são preparados, tarimbados nas suas atividades no mundo espiritual. Pode continuar, Alcione. Alguém quer perguntar alguma coisa? Marli abriu o microfone. Você quer perguntar alguma coisa, Marli? Não, não quero não, obrigada. Estou vendo todo mundo aqui. Mentira, não estou vendo. É só quem abre. Então, eu vou ver. Cabe ao esclarecedor e encaminhando o diálogo, atento a alguma observação que o comunicante fizer e que sirva como base para atingir-lhe o ponto sensível. Todos nós temos pontos vulneráveis, aquelas feridas que ocultamos na couraça do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Em geral, os obsessores, no decorrer da comunicação, acabam resvalando e deixando entrever os pontos suscetíveis que tanto escondem. Aparentam fortaleza, mas, como todos, são indigentes de amor e de paz. Quase sempre estão separados de seus afetos mais caros. O esclarecedor recorrerá à energia equilibrada, dosada no amor, serena e segura quando sentir necessidade. Espíritos desse padrão vibratório quase sempre têm que se comunicar mais vezes. O que se observa é que a cada semana se apresentam menos seguros que na anterior, até que se atinge o momento do despertar da consciência. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então, vamos seguir. Esses daqui fogem um pouquinho da linha dos mais difíceis. Espíritos suicidas. Quando se comunicam, apresentam um sofrimento tão atroz que comove a todos. Às vezes estão enlouquecidos pelas alucinações que padecem, em virtude da repetição da cena em que destruíram o próprio corpo. Ao chegarem à reunião, estão no ponto máximo da agonia e exaustão. Como devemos receber esses irmãos? Só um momento, até a pergunta da moça aí, que ela está perguntando como fazer, mais ou menos isso, como fazer quando sentia o medo de sentir esse espírito vir perto dela. Como que você deve fazer isso, senhora? Que ela, desculpa, ela quer dizer, tem medo de aproximação dos espíritos. Pode responder você, não sei. Fica à vontade para responder. Sai correndo? Estou brincando. Na verdade, o medo só nos atrapalha, né? E os espíritos nada é mais do que
os que viveram na carne voltou ao mundo espiritual. Pode ser pai, mãe, filhos, amigo, qualquer parente. Da mesma forma que nós conversamos com os encarnados, percebemos a presença dos encarnados, nós também devemos nos comportar com os desencarnados. Não devemos ter medo deles, porque eles não poderão fazer nenhum mal a nós. Não vão nos atingir de forma nenhuma, a não ser que nós permitimos isso através da mente. Mas, quer dizer, nós só vamos vencer o medo, nos tornando, nos fortalecendo nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, nos tornando melhor e acreditando que o amor supera tudo, né? Mesmo que esse espírito que vem nos atingir, vem nos ameaçar, falando as palavras, nos xingando, ameaçando, dizendo que vai nos prejudicar isso ou aquilo. Se a gente acreditar nisso, eles vão ter realmente condições de fazer alguma coisa contra nós. Mas se a gente acreditar em nós, em nosso potencial, que nós somos filhos de Deus, e que acima de nós tem um Deus que nos protege, que nos ama, eles não vão nos atingir. E se por acaso eles estão ali tentando, vamos dizer, nos perturbar, é porque está sendo permitido para que a gente desperte a nossa consciência e comece a trabalhar o melhor de nós, né? Nós, nos tornando melhor, nós vamos poder ajudar esse irmão que está nos ameaçando de alguma forma, com o nosso bom comportamento, com o nosso pensamento sadio, com a nossa forma de conduta com bom senso, com respeito, com carinho aos encarnados que estão em nossa volta. Eles percebendo isso, entendendo isso, eles vão ver que não vai ter muita validade eles ficarem nos criticando, nos xingando ou nos ameaçando de alguma coisa. Então não precisa ter medo, acho que se não me engano é a Catherine. Não precisa ter medo deles, eles não poderão fazer nada contra nós. Só depende do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa conduta, no bem, fazer o bem, não importando a quem. Não sei se eu respondi a pergunta dela. Só vai acontecer algum mal se nós permitirmos, na verdade, né? Então, envolver com amor e respeito, pedindo para encaminhar. Mel. Oi, Maria. O Radal respondeu que eu ia perguntar, ele leu meu pensamento. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Você viu como é que é essa intuição apurada aí? Um perigo. É isso mesmo. Pensou, captou. Então... Olá. Oi, pode falar. Não, pode continuar. Pode continuar. Estou continuando. O esclarecedor deve acolhê-los com palavras de carinho e consolo, aliviando-lhe o sofrimento através de passe mental, enviando-lhe sensação de paz e aconchego. Não necessitam de doutrinação. Estão à procura de uma pausa para os seus aflitivos padecimentos. A vibração amorosa dos presentes, os eflúvios balsamizantes do alto atuarão como anestésico, acalmando-os, e muitos adormecem para serem levados em seguida pelos trabalhadores espirituais. Alguém quer falar alguma coisa sobre esses casos aí de suicídio aí? Ninguém quer falar nada? Mas a gente ouve muitas coisas. Quem já leu o livro Vale dos Suicidas, né, Nelson? É isso? Não, Memória dos Suicidas. Tem muitas coisas interessantes lá. Então, muitas pessoas acreditam que todo mundo vai para esse vale, né? Mas não é desse jeito, porque cada caso é um caso separado. Então, tem várias formas de entendimento, de ajuda, de amparo. Vai depender muito da situação de cada um, certo? Tem aqueles que são
consciente do que está fazendo e realmente faz aquilo que eles estão querendo. Tem aqueles que são inconscientes, não sabem o que estão fazendo, estão tão perdidos em seus pensamentos que eles não têm nem noção do que eles estão realmente fazendo. E acabam realmente fazendo aquilo que eles não queriam, mas acabam fazendo. Então, na verdade, cada caso é um caso, não é um pacote só que, porque fez isso, vai acontecer isso. É analisar todas as situações do quem está envolvido, o que aconteceu, o que não aconteceu, e conforme a situação, são encaminhados para determinados lugares e ajudados e amparados, né? Mesmo quando a pessoa tira a vida, logicamente que ela vai ter a responsabilidade, mas ela pode ser rapidamente recolhida e levada a um hospital e ser ajudada, amparada pelos trabalhadores espirituais. Quando a pessoa fala que é um pacote só, não acredite nisso, porque cada caso é um caso, cada caso merece uma forma de entendimento e cada caso é feito aquilo que a pessoa necessita fazer. Não sei se deu para entender isso aí. Exatamente, cada caso tem os atenuantes, né, de cada espírito. Mesmo no Memórias de Suicida, tem diversas situações diferentes pelo qual cada um tirou. É um grupo, né, que foi socorrido mais ou menos todos na mesma época, mas cada caso é um caso. Porque muitas vezes podemos colocar essas formas desse jeito. Às vezes a pessoa, o espírito já vem lutando com isso aí há várias reencarnações, né? Então, na verdade, é um processo de aprendizado, muitas vezes, para esse espírito. Muitas vezes, a luta dele contra essa ideia de terminar com a vida leva um bom tempo. Ele está lutando. Essa luta que ele faz internamente é um grande aprendizado para ele, que vai realmente dando condições para ele vencer em outras reencarnações. Pode ser que ele já faz 10 reencarnações, encarnou 10 vezes cometeu, tirou a vida. Então, é uma forma de aprendizado. E conforme ele vai aprendendo, ele vai se tornando mais forte. Até que vai chegar aquele momento que ele vai chegar naquele ponto, ele vai escolher outro caminho. Quer dizer, que nem a moça lá que socorre as animais agora, que fazia programa de TV, esqueci o nome dela agora. Ela pensou várias vezes em se matar também. Mas, pelo motivo de que ela não aceitava o que acontecia com os animais. O que fazia com os animais. Aí a mãe dela falou assim, mas você não aceita, então por que você não faz? Você luta por eles. Aí depois que ela saiu desse caminho de pensar em cometer o ato de tirar a vida. Ela saiu do caminho e começou a lutar pelos animais. É o caminho que ela saiu. Então ela venceu. O aprendizado provavelmente ela já tem em outras vidas, ela venceu esse momento e saiu para um caminho diferente de lutar e trabalhar para o bem dos outros. Então, muitas vezes, se torna realmente um aprendizado muito grande para o espírito, para ele ir se fortalecendo e realmente vencer essa dificuldade que ele leva dentro dele. O fato de se preocupar com os outros é uma grande forma de se fortalecer diante das provas. Alguém quer comentar alguma coisa? A Bia acho que abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, Bia? Não. Não? Não. Então... Não, dos suicidas eu acho que é muito importante o não julgamento mesmo, né? Sim, com certeza. E uma coisa importante que eu li nesse livro que eu acabei de ler, o Memórias do Suicida, é a oração. E ajuda muito eles, a oração feita de coração. Feita com amor, ajuda muito eles do outro lado. Eu tenho uma dúvida. No momento que começa o diálogo
com esse espírito, dá para se notar qual dessas condutas foi citadas aqui, ou tipo, ele começava com uma e ele... Aí não sei se seria algum... Ele ludibria para uma situação e depois ele vai para outra. É possível perceber isso também? Ou essas situações aqui que foram colocadas, elas são bem latentes e é possível identificar? Não, é a primeira hipótese que você falou. Pode começar de um jeito e depois descobrir no meio do caminho que é de outra forma. Isso vai muito mesmo da experiência do esclarecedor, do dialogador. Para gente que é novato nessa situação do Clu, já é um pouquinho mais difícil, né, Clu? Essas coisas, graças a Deus, só vem pro chefe. Oi? Essa situação aí que o Thiago colocou, de a conversa começar de um jeito, você achar que é uma situação e no decorrer do diálogo descobre que é outra. Isso acontece. Às vezes começa com uma situação porque a pessoa não quer expor a verdade, porque ela tem vergonha do ato que por acaso cometeu. Mas aí vai muito da sensibilidade de quem está conversando, perceber a situação e tratar com muito carinho e amor. Fazer acho com que o que a Thiago pessoa... está falando, acho que ele está falando de uma forma geral. É isso, Thiago? Exato, exato. Dele começar uma situação, vamos supor, desse termo aí que foi utilizado, que tem até uma máscara, né, de um gato e uma máscarazinha aqui assim. Aí ele vai indo, é irônico, e aí depois vai ver que ele teve um suicídio, né? Vamos dar um modelo mais fácil, né? Vamos dizer que, de repente, compareça à reunião um adolescente de 14, 15, 16 anos. E começa a conversar, você percebe que esse espírito não é adolescente, ele está se fazendo passar por adolescente, né? Você pode optar por continuar conversando com ele como adolescente, como criança, ou você pode conduzir para o caminho que ele possa se revelar quem ele é. Aí, dependendo de você conseguir esse caminho de fazer ele revelar, ele vai se revelar e vai dar risada, né? Eu estava brincando, estava me divertindo, estava gostando. Aí você conduz a conversa de outra forma. E com os irmãos também que cometem alguma situação, eles também, muitas vezes, eles seguem uma história e se você perceber que ele está apenas escondendo a realidade dele, e você conseguir levar ele para que ele se abra seu coração, desabafa aquilo que ele está pesando no seu coração, para ele vai ser muito bom, porque ele vai se abrir, vai ser ajudado e amparado e conduzido. A dor maior de que quando a pessoa tira a vida, na verdade, é que quando ele desperta no mundo espiritual, ele percebe que nada acabou, que a vida continua, né? E muitas vezes ele não quer aceitar isso. Ele pensa ainda que ele está vivendo no mundo material, que o ato dele não se consumiu. Então, às vezes, é preciso uma boa conversa para entender que não tem fim a vida, não existe a morte, mas sim existe a vida. Entendi. Obrigado. É um tema bem difícil, né? E bem delicado. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Ok, mais alguma pergunta? Podemos passar então para o Evangelho? É só para o curso de formação de motor e dirigente aqui, a semana que vem a gente vai começar com esse curso aí, certo? Tem 6 aulas, né? Se eu não me engano, 6 aulas. Dependendo do andamento, talvez dê para fazer 3 aulas, né? Essas 6 ou 4, sei lá. Aí nas 2 restantes, nas 3 restantes, abriria para vocês dar aula de alguma coisa que vocês interessam.
Logicamente, quem se interessar, certo? Falar ou da glândula pineal, ou do perispírito, ou um tema que seja condizente com o trabalho mediúnico. Aí, se vocês se desejarem, aí vai ser aberta essa possibilidade para vocês montarem a aula e darem a aula, que nem a Nelson está dando hoje. Tudo bem? Tudo bem. É você, Thiago, que vai fazer? Opa. O Evangelho, sim. Tá. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa, Bia? Não. Não? No momento, não. Então, tá bom. É que abriu o seu microfone aqui. Então, pode seguir. Abriu? Thiago. Uhum. Beleza. Eu vou comentar aqui sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nas partes 4 e 5. Tá? Parte 4. Missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes reservar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta, sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido durante a grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, escarraram-lhe no rosto, bateram-lhe com os sacos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos têm de se cumprido o dom de predizer o futuro, foi encarnado com um dos atributos da qualidade de profeta. Quinto ponto seria prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas que espantar, para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica dos prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus. Ele diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por ele enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Miraculoso a causa. Uma vez conhecida, reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural.
É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia ao da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram conhecimentos que possuíam a fim de darem a si mesmos prestígios de um poder sobrepostamente sobre-humanos ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que os olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, o que mais indigno pode possuir, tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Acredito que essa última frase, o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais, resume os dois trechos aqui, 4 e 5. Nada mais é do que eu imagino, e como foi dito na aula de hoje, veio bem a casar com isso aqui, a questão moral, né, do dialogador, a questão moral de um espírita, vamos dizer assim, para entender que isso não é uma dádiva, né? Muitas vezes pode ser considerada como dom, algumas pessoas podem se ver de alguma coisa com isso, mas que o importante, que eu imagino que é manter a serenidade de tal situação. A gente vê algumas vezes algumas pessoas que falam, eu tenho capacidade de ver isso, de fazer aquilo, mas muitas das vezes a moralidade dela é extremamente fraca. Seja por N motivos, e que eu acho que não cabe a gente colocar. Embora os 3, 4 e 5 sejam bem autoexplicáveis, eu acredito que seja mais esse ponto aí. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Fique à vontade. Eu vou falar, Tiago, que não é uma dádiva, é uma dívida. Também. Aquele que muito se dá será cobrado, né? Em algum determinado momento, né? Ou então já é de alguma coisa lá do passado. Alguma coisa que você deixou de resolver lá atrás, né? Recentemente eu assisti o filme do Divaldo e muito me surpreendeu a forma como ele conduzia essa situação, né? Dele, né? De ter essa condição de ajudar o próximo. É muito engraçado. As pessoas que têm isso, em algum momento, elas prezam por algo chamado do ego. Mas o passar da vida dessa pessoa que tem essa dádiva, né? Ou essa dívida, como seja, ela vai aprendendo que o ego nada mais é que um probleminha. Que se ele deixar tomar conta, ele toma conta da pessoa inteira, né? E tanto no filme do Divaldo quanto todos os filmes do Chico que eu assisti, é muito isso, né? Emmanuel ensinava para o Chico que tenha estude, né? Que tenha, como que ele usa o termo? Disciplina, disciplina e disciplina. A mesma coisa aconteceu com o Divaldo, tem que ter disciplina, porque ele está ali para ajudar e não para ser ajudado. Até a pessoa entender isso, acho que demora-se muito para ela, né, entender o que de fato ela está fazendo e não se vangloriar com isso, né? O nosso ego realmente é um maior inimigo. Ele deturpa a nossa visão da situação de nós mesmos. No começo do filme, em que ele não tinha experiência de nada, foi chamado para fazer uma palestra, né? E ele falou assim, olha, eu sou o espiritão, né? Que nem o Cauê fala de vez em quando. Eu lembro das passagens. Então ele acha que ele já consegue, ele vai percebendo que o ego dele vai tomando conta dele, né? E aí até que ele é colocado, esse pelo menos foi a percepção que eu tive, né? Que aí ele vai sendo moldado a entender o que de fato ele tem que executar, né? Acho que é isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa?
sobre o Evangelho do Tiago? Tudo isso aí que o Thiago falou nada mais é do que a gente vê, né, desde o começo do curso, principalmente agora na questão do atendimento aos desencarnados, né? Que se você se deixar o orgulho tomar conta, você vai acabar fazendo igual acabei falando brincando na nicha, esse daí eu já ia mandar logo a espiritualidade tirar, colocar numa maca que eu já não ia aguentar, né? E querendo ou não, pra gente pra mim, né? Não sei pros demais. Complicado, porque o ego puxa, né? Pega de um jeito complicado que muitas vezes a gente não percebe e quando a gente cai em si já foi, né? É aprender a lição para uma próxima situação similar a gente não errar de novo. Na vida, de uma forma geral, o nosso ego é aquele que ajuda e ao mesmo tempo atrapalha muito. Então, quando ele começa a atrapalhar, é hora de falar, amiguinho, senta aí e vamos conversar. Sim. Beleza, vamos seguir? O que vem agora? Vibração? Márcio? Né? Cris? Tá ok. Então, é com você. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai. Vamos vibrar pela paz e cura mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado com a luz do amor, fé e esperança. Vamos vibrar por todos que sofrem em seus lares ou que estão hospitalizados. Em especial, Sérgio Roberto Borgonha, no Hospital São Vicente, por Sueli Pronunciante e equipe do setor Unimed Lar, na Avenida Jundiaí 405, pelo pai da Ana desencarnado, Volney Henrique Moura, por Regiane Góes Francisco Domingos, e para nossa querida Cidinha, tão querida amiga que desencarnou. Que sejam amparados e protegidos pela espiritualidade amiga e pelos espíritos superiores. Vamos vibrar pelos trabalhadores da área da saúde que neste momento estão nesta luta diária pelo atendimento, tratamento e cura de todos que sofrem. Que eles recebam luz, amor, proteção com fé de Deus nosso Pai. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia e sofrimento. Pelo nosso lar e pelos queridos que conosco convivem, imaginando a figura negra de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, que esta luz transborda por portas e janelas, que vai envolvendo a todos nós e os nossos irmãos. Vamos vibrar, em especial, por nossas queridas mães, que tanto amamos e nem sempre, nesse exato momento, podem estar em nossos braços, mas com certeza estão em nossos corações. Que Deus as ilumine e as proteja. E assim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, tão necessitados que somos do amparo e da misericórdia de Deus. Que sejamos fortalecidos em nossas lutas. E agora, repletos deste sentimento de paz e amor, vamos pedir à espiritualidade presente
em cada lar, que possa, neste instante, administrar o passe coletivo em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos renovadas nossas esperanças. Que assim seja. Vibração gostosa, né? Boa. Vamos ver se tem mensagem. Então, vamos nos concentrando novamente, nos ligando aos nossos mentores, protetores, aos irmãos que nos acompanham no centro, na nossa aula. Vamos nos ligando a eles a sentimentos de muita paz, de gratidão, de esperança e de fé. E em sintonia, vamos aguardando uma mensagem, uma palavra, uma orientação, para que conforte o nosso coração, para que nos dê uma direção. Enfim, uma palavra amiga, sejamos todos receptivos a isso.
Acho que deu, né? Vamos seguir? Tá? Prece final? Sim, sou eu, né? Sou eu que vou fazer a prece final, tá? É você? Você já tá pronta? Isso. Tá bom. Sim. Então vamos lá. Posso? Por favor. Então vamos todos fechar nossos olhos em forma de agradecimento. Vamos abrir nosso coração. Agradecer muito a oportunidade que nos foi dada de poder aprender sempre um pouco mais nesta jornada. Que possamos sair fortalecidos e preparados para seguir os estudos para a nossa evolução espiritual. Que possamos a cada dia lembrar dos princípios de Jesus para exercer a caridade, o amor ao próximo. Que nossos dias sejam iluminados e que podemos aprender a cada dia mais. Que assim seja. Que assim Que assim seja. Alguém recebeu alguma mensagem? Alguma coisa? Alguma palavra? Marisa? Eu senti muito arrepio. Só isso. Muito arrepio. Dalva, nada? Pode ler, Marisa. A prece final foi uma inspiração. Com certeza, Dalva. Ter fé para é manifestar. Fortalecer o nosso grupo. Continuar estudando. Pode falar. Não, pode acabar, Dalvinha. Tô calma. Ter fé é manifestar. É isso. Que nós devemos continuar estudando com essa fé, com disciplina, né? Às vezes a gente escorrega, mas a gente precisa continuar estudando para a nossa evolução espiritual. Né? Disciplina. É isso. É isso aí. O Tiago falou no Evangelho. Disciplina. Lição do Chico, né? E é isso. Então vamos lá, Marisa. Ter fé é manifestar o amor. São gestos singelos que transformam. É gratidão que traz o amor e compartilha a paz. Fiquem em paz, tenham paz. É bem curtinho. Assim seja. Eu estava escrevendo, mas durante o que você estava falando, Nel, eu não sei se sou eu ou não. Pode ler? Pode. Pode. Pode ler? Claro. Não é tempo de tristezas, e sim de transformação, de experimentar novas relações, novas possibilidades. O tempo é infinito e nesta jornada estamos aprendendo a ser mais pacientes, mais resilientes. O melhor é se transformar e ascender, ter o coração amoroso e conhecer nossos defeitos, corrigir e caminhar sempre. Caminhar sempre. Só isso. Muito bom. Tem tudo a ver com a nossa aula, com a nossa caminhada. Estamos, mesmo que seja em passos lentos, tentando andar para frente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula, sobre as mensagens? A vibração da Cris foi bem arrepiante. Senti os meus cabelinhos tudo. Durante a vibração da Cris, nossa, senti uma paz. Assim, principalmente na hora que ela falou da Cidinha, eu me senti muito bem. Na hora que ela falou... O seu microfone tá no mudo, Cris.
Na hora que ela falou assim, pela nossa amiga Cidinha e tal, na mesma hora, parecia que tinha sido, sabe, veio tipo uma tranquilidade. A Cidinha é espiritão, né? Entendeu? Tipo, na Já mesma. vai ter... Aí na hora eu até fiquei meio assim, né? Eu falei, não vou ficar pensando nela, porque vai que a coitada tá sendo maltratada e eu tô atormentando, puxando ela pra cá. Puxando Já de trabalhou volta. muito como monitora já, agora fica pra lá pra um pouquinho de descanso, daqui a pouco trabalha de novo. Senti saudades, mas eu espero que ela esteja muito bem. Eu acredito que ela está. E que ela seja agraciada, se já não tiver reencarnado, com a presença da filhota, né? Que bem, gente. Alguém mais que tem alguma coisa para comentar? O pior é que quando fala da Cidinha, eu já vejo aquela carinha dela falando, ai, aquele telão. Realmente, telão, por favor. Será que ela já passou pelo telão ou ainda não? Vai se recuperando, vai se recuperando. Era oi bonitinha, né? Oi bonitinha. Esse oi bonitinha dela vai ficar vai ecoar sempre. na nossa, vai. no nosso Oi cérebro. bonitinha. É a tela. A tela e o oi bonitinha é a tela. Aquela A gente tela. também. Lembra? A gente também não pode esquecer o quanto ela gostava do nosso grupo. Ela gostava muito do nosso grupo também. É uma fofa. A Deise sabe que a gente teve boas memórias com ela, né? Os aniversários, né? A Os Deise meninos do sabe que a exército estavam filha lá na dela, pizzaria, lá, que a gente até zoou a Cidinha e os soldados. Então, assim, acho que a gente tem que guardar Viu? essa A Deise né? Eu acho que por isso sabe. que eu me senti tranquilo na hora que a Cris falou dela. A alegria dela, né? Uhum. E a Deise Vibração boa. sabe que a filha da Cidinha chamava Deise? Hein? A Deise sabe que a filha da Cidinha chamava Deise? Não sabia, não. Acho que não, né? Não. Eu também, na verdade, acho que eu não chamava sabia. Eu não sei porque eu achava que era a Patrícia. Eu também não sabia, não, o nome dela. Eu fiquei sabendo essa semana também, porque eu vi os posts da neta dela, da Carol. Eu fiquei sabendo. Então, vamos encerrar a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Chefe, você quer falar alguma coisa? Está aí quietinho? Então, desde que quiser sair, descansar. É a meninona Ana. Fique em paz. Mostra a Durmam meninona bem. pra gente antes de dar tchau. Boa noite. Boa noite. Nenê. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Parabéns para Margarete, hein? É verdade. Cadê a Margarete? Parabéns, Margarete. Cadê o bolo? Pra você, Parabéns. essa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Aê! Cadê o bolo? Cadê o bolo? Quero o bolo. Ah lá, ela tem velhinha. Então, apaga a velhinha. Eu vou guardar a vela. Ô, louco! Não... Eu vou guardar para comemorar depois. Parabéns, Marga. Tudo de bom, viu, linda? Parabéns. Parabéns, Abraço, viu? Um Obrigada. abração. Tchau. Ó, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa semana, hein? Até semana que vem. Fica com Deus todo mundo, tá? Amém. Até amanhã, para quem está no estudo amanhã. Dadal. Eita, ficou eu, você e o Du. Vou avisar o Du. Que terminamos. Beijo, boa noite. Até mais. Até mais. Deus me abençoe, Deus. E os gatinhos. Vamos sair, né? Aí ele fecha a sala. Eu vou mandar a mensagem para ele que terminou aqui.